Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom podemos estar novamente no seu televisor. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica no Rio de Janeiro que se propõe a anunciar, a pregar o Evangelho com equilíbrio. Nos próximos dias, dia 18 de setembro e dia 25 de setembro, são 2 quartas-feiras, nós estaremos recebendo 2 pastores muito queridos na nossa reunião na Tijuca. O endereço está aparecendo aí na sua telinha. A nossa reunião é quarta-feira às 7h30 na Tijuca. Quem vai estar no dia 18 é o pastor Davi Silveira, um pastor muito abençoado. E no dia 25, o pastor Ariovaldo Ramos. Aliás, no dia 25, além do pastor Ariovaldo, vai estar conosco uma cantora muito querida. O nome dela é Leia Mendonça. A Leia Mendonça vai estar cantando hinos de louvor a Deus na nossa reunião de quarta-feira, às 7h30 do dia 25 de setembro. Venha estar conosco, traga um amigo, serão momentos muito abençoados. Está começando o programa Louvor e Mensagem, com um momento de entrevista e logo em seguida eu quero trazer uma pequena palavra para o seu coração, para o coração da sua família, para que você possa pensar e ser abençoado. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje no bate-papo eu vou conversar com Alexandre Florencio dos Santos. Ele é professor de língua portuguesa no município do Rio de Janeiro, também Duque de Caxias, mas nós vamos falar da experiência que ele teve com Jesus e também de uma experiência de cura de câncer. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Vamos começar ali pela nossa pergunta clássica. Nós queremos saber como é que foi que o Alexandre se encontrou com Jesus. Bom, eu fui criado num lar evangélico, né? Minha família era cristã. Na verdade, minha mãe recebeu a orientação do meu pai, né? Quando ele estava para falecer, ele já estava doente, né? Ele deu uma das recomendações, uma das que eu conheço, né? Que ele deu para ela, foi para que ela criasse, né, os nossos filhos, né? Nas palavras dele, na igreja, né? Nas palavras dele. Boa também. Recomendação, foi. Hein? E graças a Deus, né? Minha mãe assim cumpriu, né? Deus assim deu graça a ela. E eu fui criado numa igreja, né? Que não foi a Maranata. E quando eu deixei um pouco a infância, estava entrando na adolescência, né? Já adolescente, eu sentia a necessidade de buscar mais ao Senhor, de conhecer mais ao Senhor. De não ser só filho de crente. Exatamente, né? Pelos exemplos que eu via lá em casa também, meus irmãos já tendo uma comunhão maior com o Senhor, experiências pessoais com Deus, eu percebi que tinha chegado também a minha hora. Na verdade, eu creio que era uma atuação de Deus, né? No meu coração. Também da tua maturidade, né? Como exatamente. Jovem. Isso é interessante, Alexandre, eu até friso sempre isso nos nossos programas, que a fé evangélica não é uma coisa que você porque o seu pai ou sua mãe professa, tipo, eu nasci nessa religião. Não existe isso, né? A fé evangélica é uma experiência com Deus, é um encontro com Jesus. A gente usa esse termo, encontro com Jesus, encontro com a pessoa de Cristo, no que Cristo ensina. Então, nesse sentido, você herda bons ensinamentos da sua mãe, você herdou essa educação na igreja, que é importante, mas chegando na idade da maturidade, você tem que fazer essa escolha pessoal. Por isso até que a gente enfatiza muito o batismo na idade adulta. De fato, né? Quando a gente chega à nossa juventude, a gente tem, né, essa necessidade, eu tive essa necessidade de ter um encontro com Deus. E na igreja onde eu fui criado, né, eu tive a oportunidade até de ser batizado, né? Mas na Maranata, quando eu cheguei, quando eu conheci a Maranata, quando eu passei, né, a ser membro da Maranata, eu tive assim essa orientação, né, de que na verdade o ideal é a pessoa se batizar um pouquinho, né, com um pouco mais de maturidade, com uns 15 anos de idade ou um pouco mais, né? Com consciência do que crê, né? Isso. Porque exatamente. Fé precisa ser acompanhada de uma parte racional, saber em que você crê. Agora, me diz uma coisa, Alexandre, como é que você decidiu
pela tua profissão de professor? Isso é uma Alguma coisa influência da leitura da Bíblia? Talvez, mas se tiver havido alguma influência da leitura da Bíblia, isso foi inconsciente. Na verdade, quando eu fazia o ensino médio, quando eu estudava, houve uma professora, né, que assim nos orientava. Ela conversava conosco para além da matéria, né, do que dizia respeito à matéria dela. Então, aquilo ali, na verdade, assim serviu como um estalo. E eu passei a admirá-la e admirar também a matéria que ela lecionava, no caso que era a língua portuguesa. Só que quando eu terminei o ensino médio, eu não fiz logo a faculdade, no caso de letras, por conta, não é, das coisas que eu ouvia, não é, de que a vida do professor era difícil, era complicado, etc. e tal. Então eu fiz um curso técnico, né, trabalhei durante 7 anos, né, pelo menos como técnico em Química, no CEMPES. Eu fui contratado no Centro de Pesquisas da Petrobras, né? E lá eu senti, assim, o desejo, não minto, depois disso, eu ainda trabalhei como funcionário da Caixa Econômica Federal, saí de lá, fiz o concurso para a Caixa, trabalhei lá, mas durante um determinado período eu tive experiência com o magistério, né? Lecionei durante um mês num determinado curso preparatório, e ali foi que eu percebi de fato que o que eu queria era ensinar. Aí que você gostava, né? E aí foi mordido pelo bichinho do magistério. Né? Exatamente. E aí eu resolvi, né? Na verdade foi uma decisão que não foi fácil, né? Mas eu, né, conversei com a minha família. Você tinha até bons empregos, então precisou... Né? Eu conversei com a minha família, conversei com a minha mãe, né? Que eu iria deixar o lugar onde eu estava trabalhando e iria começar no magistério. E foi assim que eu fiz, eu pedi para sair, né, da Caixa Econômica, eu era funcionário concursado de lá, né, tive que começar do zero no magistério, né, porque embora eu tivesse feito a faculdade, né, porque eu não trabalhava, né, simultaneamente durante o meu curso, muitas coisas ficaram esquecidas, eu tive que reaprender, na verdade, e relembrar muita coisa, né, mas graças a Deus, né, os meus primeiros alunos, eles foram pacientes, né. Bom. A instituição onde eu trabalhei também foi assim bastante generosa comigo, inclusive foi um seminário teológico onde eu comecei a dar aula, né, primeiro. E depois eu fiz alguns concursos, né, fui conquistando o meu espaço e hoje eu creio que eu glorifico o nome do Senhor naquilo que eu faço. Você sentiu que Deus te abençoou nessa caminhada, te orientou nesse processo profissional? Eu creio que sim, eu creio que Deus, na verdade, assim, me usa, né, do modo que eu sou, das características, né, que eu tenho, né, no meu lecionar, no meu modo de ser com os meus alunos, eu creio que o nome do Senhor, né, é glorificado, entendeu? E eu tenho o hábito, meus alunos sabem disso, não é, de sempre escrever assim antes da aula um provérbio, não é, que não necessariamente cite a palavra Deus, não é, mas um provérbio que fale sobre comportamento, ensinamentos éticos, exatamente, né, sobre, enfim, né, posturas, que eu creio que também, né, enfim, com certeza, faz parte de didática, né, porque a gente não deve se limitar só àquilo. É verdade. Né? Agora, Alexandre, você teve uma experiência formidável de cura. Como é que aconteceu isso? No ano de 2011, eu fui, na verdade, diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, né, que é uma espécie... É um câncer, na verdade, né? Alguns chamam doença de Hodgkin, outros chamam linfoma de Hodgkin, cujo tratamento ele não é feito através de cirurgia, ele é feito através de quimioterapia. Nessa mesma época, alguns meses antes, né, minha filha nasceu em dezembro e eu fui diagnosticado, foi no primeiro quadrimestre do ano de 2011. Ela nasceu em dezembro de 2010. Então eu tinha uma filha pequena e eu fui defrontado, né, com essa notícia. Que impacto, hein? Foi de fato difícil. Casado com uma filhinha e foi difícil e a gente, né, tinha momentos em que eu me encontrava sozinho, né, clamando aos pés do Senhor, chorando, né, porque esse tipo de notícia ela faz com que a gente, na verdade, assim, tenha um encontro conosco mesmo, né? Verdade. Faça uma reavaliação da experiência com Deus. Exatamente. E eu creio que o Senhor também nos sonda nessas situações, né? Eu me identifico muito, na verdade, né? Eu lembro desse salmo de número 88, né?
Um dia eu estava lendo a palavra e eu me deparei com o Salmo de número 88 e as pessoas conhecem muito o Salmo de número 91, não é? Que é um salmo lindo, de vitória, mas o Salmo 88 quase ninguém cita, né? E é dentro desse salmo que está aquela frase que foi dita por Jesus: meu Deus, por que me desamparaste, né? E a verdade é que tem horas que a gente comenta isso também, a gente pergunta para o Senhor, na hora, né? Por que chega me desamparaste? A doença incurável, não é? Mas assim, como a gente até conversou há pouco, né? Eu comecei a ler a palavra e nunca mais deixei de ler a palavra. E eu tenho certeza que foram, né, as coisas que eu absorvi, as coisas que foram introjetadas no meu coração, na minha mente, que me fizeram permanecer firmes, né, continuando a ir à casa do Senhor. Na verdade, o nosso desejo ele até é aguçado, né, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, não como uma espécie de troca, não é? Mas... Enfim, Alexandre, você está curado, não é verdade? Eu fiz todo o tratamento, né, conforme a recomendação médica, né? Depois eu fiz os exames, né? Fiz inclusive biópsia da medula óssea, que é um exame assim muito chato, né? Que é tirado uma parte da tua medula óssea, né? Eles fazem o exame, né? E eu tenho feito, não é, como é de praxe, né? Se fazer o acompanhamento, né? Com determinada frequência, com determinada regularidade. Hoje você está bem, está trabalhando? Graças a Deus, estou trabalhando. Que bom. Né? Interessante que na época eu sentia saudade do meu trabalho. Né? Mesmo, né, trabalhando no magistério, né, que vocês têm ideia do que seja, né, numa sala, enfim, às vezes complicada, tumultuada, eu sentia sede, na verdade, de estar de volta, né? E isso também foi uma coisa que o Senhor me ensinou, né? Por mais que a gente tenha luta, por mais que tenha dificuldade, né, a vida realmente assim é uma bênção de Deus. A gente ter saúde, a gente poder trabalhar, enfim, enfrentar os problemas, bênção. Né, ter que resolver algumas situações. Que isso bom, é eu bênção tenho de certeza Deus. que você saiu fortalecido, com uma fé transformada depois dessa experiência de cura. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu creio também, com certeza. Né, eu creio. Só não posso deixar essas coisas, né, ficarem para trás, porque é sempre necessário a gente, crescer, né, se lembrar. Crescer na sim, fé, exatamente. Com certeza. Alexandre, muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe na tua profissão, Amém. Na tua saúde, Amém. Que esse testemunho de cura possa ser uma bênção para a tua vida, não só nesse momento, mas para lembrar sempre de que Deus faz a diferença. Amém. Obrigada. E vocês, amigos telespectadores, você está vendo um telefone na tela, por favor, ligue para nós queremos conversar com você, quem sabe orar por você e até te informar um endereço, um horário. Tenha comunhão conosco através do telefone também. Mas fique ligado, o programa não terminou, você vai escutar uma mensagem maravilhosa sobre Jesus, que ainda cura hoje. Ele é o mesmo ainda hoje, por isso continue ligado no programa. Meus amigos, meus irmãos, existe uma passagem na Palavra de Deus, na Bíblia, no capítulo 4 de 2 Reis. O segundo livro de Reis, capítulo 4, conta a história de que o profeta Eliseu aumenta o azeite de uma viúva. Bem, a história é a seguinte: um homem religioso, que se fosse hoje provavelmente seria um sacerdote, um pastor, mas naquela época não havia essa nomenclatura, ele era chamado de discípulo dos profetas. Casado, a sua esposa, ele tinha filhos, e ele morre e deixa dívidas. E naquela época, quem ficava devendo dinheiro, o credor vinha e levava os filhos como escravos, até que a dívida fosse paga. Olha que situação triste, deprimente, injusta, cruel, mas era a lei da época. Então esta mulher, nesse drama, nessa crise violenta, chega até o profeta Eliseu e se queixa: olha, meu marido, que era um homem íntegro, era um homem bom, ele morreu, deixou dívidas e os credores estão chegando aí para levarem os meus filhos. O senhor não pode me ajudar? E então o profeta Eliseu olhou para ela e disse assim: o que eu vou fazer contigo, mulher? O que você tem em casa? E ela então responde para o profeta: olha, eu não tenho nada a não ser um vaso com um pouquinho de azeite. Eu tenho um pouquinho de azeite. Então Eliseu diz para ela assim: vai para casa, pede emprestadas vasilhas aos seus vizinhos,
vasilhas vazias, não poucas, o maior número de vasilhas que você puder pedir emprestado. Entra na tua casa, fecha a tua porta, pede os teus filhos para te ajudar e vai enchendo com um pouquinho de azeite que você tem, vai enchendo essas vasilhas, até que todas estejam cheias de azeite. Uma multiplicação de azeite. A mulher fez isso. Pegou vasilhas emprestadas com os vizinhos, entrou em casa e começou a encher as vasilhas vazias, até que ela chega para o menino dela, me passa mais uma vasilha. O garoto diz: mamãe, as vasilhas já se acabaram, não tem mais nenhuma. Então o azeite parou na vasilha daquela viúva. E ela então vai até o profeta e conta para ele: olha, fiz como o senhor mandou, enchi todas as vasilhas e quando eu enchi a última, o azeite parou. Então o profeta disse para ela assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto com a sobra de azeite. Olha que história linda, que conta um milagre de uma multiplicação do azeite com essa viúva. Esta é a história. Mas eu queria aproveitar esse momento aqui com você, meu irmão, minha irmã, você que ama a Jesus. Eu gostaria de ter o privilégio e a honra de falar nesta manhã para quem conhece ou ama ou tem amor por Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que 70% a 80% das pessoas que assistem este programa amam a Jesus, creem em Deus e é por isso que estão aqui assistindo o programa Louvor e Mensagem. Mas é possível que alguém que esteja aí zipando na televisão também tenha passado por aqui e esteja me ouvindo nesse momento. Então eu contei a história da mulher que pede ao profeta para que ele a ajude. E então existe um milagre da multiplicação do azeite. Eu queria destacar alguns princípios nesta história. Em primeiro lugar, coisas que a gente aprende nas entrelinhas da Bíblia. A Bíblia é linda no que fala e é linda nas entrelinhas. Pois bem, uma das coisas lindas que a gente aprende aqui é que quem é religioso, quem ama a Jesus, quem gosta de Deus, quem vive uma vida na presença de Deus, também tem problemas, também entra em crise. O marido daquela mulher morreu. Ele era um homem de Deus, um homem bom. Se fosse hoje, seria um pastor. Mas as pessoas que amam a Jesus também têm crise. Então dizer que quem crê em Deus não tem problema, não tem crise e parou totalmente de sofrer, não é bem verdade. Nós sofremos sim, mas só que no sofrimento nós temos um grande amigo que nos conforta, que nos consola e que muitas vezes opera um milagre nas nossas vidas. Então, não se desespere quando você entrar em crise, mesmo que você seja um fiel discípulo de Jesus. É a primeira conclusão. A segunda conclusão é que o profeta perguntou para ela assim: o que você tem em casa? E ela diz assim: eu tenho só um pouquinho de azeite no fundo da vasilha. O azeite não havia secado totalmente. Ela tinha um pouco, não era muito, mas ela tinha um pouquinho de azeite. Ela tinha um pouquinho de bênção para contar. Ela tinha um pouquinho de experiência com Jesus. Você quer que um milagre aconteça na sua vida? Não deixe o azeite secar totalmente na sua casa. Mantenha sempre um pouquinho de azeite. Tenha comunhão na igreja que você frequenta. Não se afaste. Tem pessoas que passam meses sem ir à igreja, sem ler a Bíblia, sem buscar a comunhão com os irmãos, sem ter momentos de adoração a Deus, junto numa comunidade em que se adora ao Senhor. Não deixe faltar o azeite, porque é com esse pouquinho de azeite que o Espírito Santo pode usar, que Jesus Cristo pode usar, esse pouquinho para
multiplicar, fazer acontecer o milagre. Quando havia uma multidão com fome, numa pradaria lá no tempo de Jesus, um menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Era tão pouquinho, mas daquele pouquinho, Jesus multiplicou e alimentou milhares de pessoas. Se você quer que um milagre aconteça na sua vida e que você seja uma pessoa abençoada e abençoadora, não deixe faltar totalmente o azeite. Busque o Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, valoriza as coisas de Deus, ouça uma palavra, vá a uma igreja, ouça alguma coisa que preencha, que abençoe o seu coração. O que você tem em casa? É a segunda conclusão que nós temos numa hora dessa. Outra coisa que a gente aprende com essa mulher é que o apóstolo, o profeta, disse para ela assim: vai, pede emprestadas vasilhas aos seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Recolhe todas essas botijas, essas vasilhas, essas panelas, pega tudo. E ela foi. E ela tinha um relacionamento tão bom com os vizinhos que os vizinhos emprestaram para ela centenas de vasilhas, porque o azeite que foi multiplicado deu para ela viver dali para frente, para sempre, fruto desse milagre que aconteceu na vida dela. Então não foram 2 ou 3 vasilhas, não, foram centenas de vasilhas. Mas para isso, ela precisava ter um bom relacionamento com os seus vizinhos, com os seus parentes e com seus amigos. A minha pergunta para você é essa: qual é o seu relacionamento com o seu vizinho, com os seus amigos, com os seus parentes? Você é querido? Você é querido na sua casa? As pessoas gostam de você? Você sabe fazer amizade? Você aglutina pessoas ao seu redor? As pessoas gostam da sua companhia? Você quer que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida? Como está o relacionamento seu com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus vizinhos, com as pessoas que te cercam? Esta mulher era querida pelas pessoas, a ponto de que no sufoco todo mundo quis ajudá-la. Você faz um relacionamento bom com as pessoas que cercam você? Ou você é egoísta, só pensa em você, antipático, não ajuda ninguém, só olha para você mesmo? Na hora que você vai precisar de um milagre, você não vai ter vizinhos, amigos e parentes que Deus possa usá-los para abençoar a sua vida. Fica aí a sugestão. Começa a tratar bem as pessoas que convivem com você. Essa mulher nos ensina isso. Outra coisa que é maravilhoso, que a gente entende nesse texto, é que o profeta disse para ela: entra na sua casa, fecha a tua porta, e aí então o milagre vai acontecer a portas fechadas. O que a gente aprende numa hora dessa? É que existem coisas, existem experiências que nós precisamos manter privacidade. Você está brigada com seu marido? Não fale mal dele para a sua mãe, porque você perdoa, mas a sua mãe não vai perdoá-lo. E vai ser uma sogra agressiva contra ele. Lá na frente você perdoa o seu filho, mas aquela pessoa com quem você falou mal do seu filho para ela, vai ficar olhando para o seu filho como se ele fosse um mau elemento, um indivíduo, um cretino, qualquer coisa assim. Existem algumas coisas que nós precisamos manter privacidade. Proteja o seu coração, proteja as pessoas que estão envolvidas num problema na sua casa, que isso não fique sendo espalhado para todo mundo. Fecha a questão, fecha a tua porta, mantém privacidade. As coisas vão acontecer quando você souber respeitar até o desentendimento com as pessoas que convivem com você. Outra coisa linda que a gente aprende no texto é que depois que o milagre aconteceu, todas as vasilhas estavam cheias. Sabe o que ela fez? Ela foi falar com o homem de Deus, com Eliseu, aquele homem que Deus havia usado para dar a ela uma saída, mostrou a ela um caminho, ensinou a ela o que fazer para que ela pudesse ser abençoada. Quando ela recebeu a bênção, ela foi contar
para o homem de Deus. Ela foi grata, ela considerou o profeta Eliseu. Ela poderia ter simplesmente desprezado o Eliseu. Ela já estava rica, cheia de azeite, não precisava mais do profeta, mas ela foi. Sabe, existem pessoas que são muito ingratas na obra de Deus, são abençoadas, são orientadas, são confortadas. Você chega na igreja e alguém toma conta de você, alguém fala de Jesus para você, alguém ora por você, alguém vai te visitar, alguém se importa com você, você sai da crise, você fica abençoado e você um dia vai embora daquela igreja, não se despede do pastor, não chega para a pessoa que te confortou e diz para ela, olha, eu estou saindo por esse motivo, mas eu gosto de você. Não tem consideração com as pessoas. A palavra gratidão não existe no dicionário de muita gente. Você quer ser abençoado por Deus? Seja grato. Grato às pessoas que te ajudaram, grato às pessoas que pregaram, que falaram de Jesus para você, que oraram por você, que se importaram com os seus dramas, com as suas necessidades. Seja grato, em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a essas pessoas. E para terminar, o discípulo, o apóstolo, o profeta, o que você quiser, Eliseu, chegou para ela e disse assim, vai, vende o que tens, e aí então vivei do resto, paga a tua dívida e vive do resto. Existem certas coisas que Deus faz nas nossas vidas, Deus nos abençoa, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa manter a bênção. Se ela ficasse de braços cruzados, dentro de casa, com aquele monte de azeite, não ia adiantar nada. Ela teve que tomar atitude, vender o azeite, ela teve que fazer alguma coisa, ela teve que de alguma forma, colocar os seus talentos para funcionar. Ela saiu de casa, ela procurou alguma coisa. Você quer ser abençoado por Deus? Faça a sua parte. Vá para um curso de taquigrafia, de datilografia, vá aprender computador, aprende uma língua, vai fazer corte de costura, faça alguma coisa que possa render algum tipo de finanças para você. Vai, sai desse marasmo, sai do quarto, sai de dentro de casa, procura um emprego, coloca o currículo na rua, vai buscar, faz relacionamento com pessoas, pergunta, eu topo tudo, eu topo qualquer coisa, eu me coloco à disposição, eu preciso de uma oportunidade. Faça isso, vai. Vende o que tens, e aí então vivei do resto. Essa mulher nos ensina coisas extraordinárias. E eu queria orar com você nesse momento, você que está nos ouvindo nesse momento. Você está vendo um telefone aparecendo aí na telinha? Ligue para nós. Há alguém querendo se importar com você. Lembra da gratidão? Olha aí, ó, alguém querendo que você seja abençoado. Não se esqueça disso, seja grato. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai. Muito obrigado por esse homem, por essa mulher que agora está sintonizado nesta emissora, nesse programa. Gente aflita, gente que precisa de Jesus, gente que precisa de milagre. Eu te peço, meu Deus, que tu abençoes esse homem, essa mulher, que tu derrames sobre eles a tua bênção, a bênção da fé, para que ele possa crer que tu és poderoso para transformar as nossas vidas. Que tu dês a ele a gratidão, para que ele seja grato a ti, depois que as bênçãos se sucederem no seu coração e na sua casa. Faz dessa mulher, faz desse homem um homem cheio do Espírito Santo. Dá a eles boas ideias, para que eles possam ser usados por Deus para abençoar as suas famílias e as suas casas. Deus o abençoe, meu filho, que você possa estar conosco no próximo sábado, sempre nesse mesmo horário. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até lá, Deus o abençoe, em nome de Jesus.